Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos chegando para mais um encontro renovando a esperança. E hoje eu quero falar sobre tempo de boas novas. Embora vivamos um momento difícil, um momento de grandes preocupações, porém é também tempo de boas novas. O texto que eu quero ler está no segundo livro de Reis, no capítulo 4, do versículo 38 ao 41, que diz assim: Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: Ponha a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Depois, deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: Tragam farinha. E ele a colocou na panela e disse: Sirvam às pessoas agora. E já não havia mal nenhum na panela. Esse texto é muito esclarecedor. É um texto que fala de um momento de grande perigo, um momento em que as pessoas estavam se alimentando de algo venenoso. No entanto, havia entre eles um profeta de Deus, um homem de Deus. Aquele homem de Deus estava ali para realizar algo tremendamente importante e que tem tudo a ver conosco hoje. Nós estamos vivendo também um momento de grande dificuldade, grandes preocupações e até de temor. O texto que nós lemos disse que haviam preparado um alimento para um grupo de discípulos de profetas e o rapaz que foi ao campo para colher alguma coisa comestível, ele colheu alguns frutos que ele não conhecia a origem. No entanto, ele encheu deles a sua capa e levou para o acampamento. Ali colocou dentro da panela, picou, preparou, temperou, não foi uma comida qualquer. No entanto, aquilo que ele trouxera era algo venenoso. Quando começaram a comer, eles perceberam que havia na panela morte. Aquilo que estava ali era mortal. E gritaram desesperados: Morte na panela, ó homem de Deus! Observe que ele disse isso para um homem de Deus. E o profeta disse para eles: Tragam farinha. Trouxeram ao profeta a farinha. E o profeta disse: Coloquem a farinha na panela. Colocaram a farinha na panela. E o profeta disse imediatamente: Agora vocês podem comer, porque já não havia mais morte na panela. Queridos, em meio à mortandade, Deus sempre levanta seus profetas com uma palavra de esperança, uma palavra que acalma os corações e vence a morte. O Evangelho de Jesus Cristo é para os que estão mortos espiritualmente. Por isso eu disse que é tempo de boas novas, porque nós estamos apresentando o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo é para aqueles que estão mortos espiritualmente. Havia morte naquilo que havia na panela,
havia morte naquilo que as pessoas estavam comendo. Eles estavam sedentos, estavam com fome, estavam cansados, precisavam de comida. No entanto, a comida que havia na panela era mortal. O mundo incrédulo se alimenta de desesperança, de medo, dúvidas, e tudo isso é morte, provoca morte. Mas para aqueles que creem na palavra de Deus, existe esperança, porque está escrito que Deus Pai nos deu vida quando estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne ou da nossa natureza caída, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa é uma radiografia da sociedade sem Deus. Vivem sem Deus e têm um comportamento de acordo com a sua realidade de vida. São pessoas que vivem praticando o mal, porque se alimentam do mal. São pessoas incrédulas, porque se alimentam de incredulidade. São pessoas sem esperança, porque se alimentam da desesperança. Contudo, à semelhança da farinha que foi colocado na panela e assim anulando a morte, Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. E o texto continua: Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, e juntamente com Cristo nos ressuscitou o Pai, e com Cristo nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Hoje nós estamos em Cristo, nós que cremos nele, nós que entregamos a nossa vida aos cuidados dele, nós estamos nele, e assim nós estamos habitando nas regiões celestiais em Cristo. Alguém pode dizer, mas como isso é possível? Pela fé. Ainda não se completou a nossa redenção, ainda não foi consumada a nossa redenção. Ela se consumará no dia do arrebatamento, no dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja. Aí, nesse momento, será consumada a nossa redenção e nós receberemos um corpo de glória e não mais seremos sujeitos à morte ou qualquer outra limitação. Portanto, queridos, a solução para a morte é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, em mim, em você, a esperança da glória. E essa esperança não é uma possibilidade, é uma certeza. A esperança bíblica é uma convicção, é uma certeza, é algo que não vai nos deixar envergonhados. Muito pelo contrário, a nossa esperança é como uma âncora que penetra os céus e ali ela nos sustenta enquanto vivemos aqui na terra. Portanto, o apóstolo João escreveu: quem tem o Filho de Deus tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você tem o Filho de Deus? Então saiba que você tem a vida e que nada e ninguém pode tirar de você o seu prazer de viver, o seu prazer de usufruir do tempo que Deus permitir para você aqui no planeta Terra. E então,
Se você tem o Filho de Deus como seu Salvador, você está seguro, você está amparado, você está protegido. No entanto, se ainda não tem, você continua comendo na panela da morte, ou seja, está perdido e vive sem esperança. Creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e assim você viverá e sobreviverá a toda e qualquer adversidade. Não se alimente de morte, alimente-se de vida em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, escolhemos Jesus como a nossa esperança, como a nossa segurança. Colocamos diante de Ti, ó Deus, o momento em que nós estamos vivendo. Só o Senhor pode nos sustentar, nos guardar e preservar. Portanto, guarda-nos em Teu nome, Senhor, e para Ti mesmo. Guarda o Teu povo, guarda cada lar, cada família, nesse momento tão delicado. Põe sobre nós a Tua mão e nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, até o nosso próximo encontro, renovando a esperança. Amém.